Olá, leitores! Como vocês estão? Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu quero falar sobre Cartas a uma Negra de François Egat. Essa escritora maravilhosa, nascida na ilha da Martinica, nas Antilhas, e que escreveu esse livro incrível, que é um romance epistolar com cartas dedicadas a Carolina Maria de Jesus. Isso mesmo, a Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, autora de Quarto de Despejo, um livro maravilhoso da nossa literatura. E essa obra, ela foi lida no Clube Labaredas no mês de abril e maio, e foi uma leitura maravilhosa. Tivemos um encontro muito interessante com discussões muito enriquecedoras, e tudo isso foi possível graças à escrita de François Egat. Sempre depois dos encontros eu tenho a impressão que a obra ela se amplia, né? Não é uma impressão, na verdade, né? É uma comprovação. Cada pessoa leva para os encontros suas perspectivas, suas leituras, né? Seus pontos, e a partir dessas experiências, de seus conhecimentos, travamos uma discussão que enriquece de uma maneira incrível as leituras. Então, depois do encontro do Labaredas, eu fiquei ainda mais feliz por ter lido Cartas a uma Negra em conjunto. Pois bem, François Egat escreveu esse livro com 19 capítulos, que é composto de cartas para Carolina Maria de Jesus. A escritora brasileira mesmo, que eu falei para vocês, conhecidíssima por ter escrito Quarto de Despejo, principalmente aí na década de 1960, ela ficou muito famosa no mundo inteiro. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, vai se tornar um best-seller, traduzido para diversas línguas, inclusive para o francês. O livro Cartas a uma Negra, ele foi escrito, então, entre maio de 1962 e junho de 1964, porém, ele só foi publicado em 1968, após a morte da autora François Egat, então acabou se tornando um livro póstumo. Bem, mas quem foi François Egat? Quem é essa mulher que escreveu esse livro de cartas destinadas a Carolina Maria de Jesus? A François Egat, ela nasceu em 11 de novembro de 1920 na ilha da Martinica, nas Antilhas, que ainda é um território ultramarino francês. E ela faleceu em Marsella em 7 de março de 1976, com 56 anos. Ela faleceu jovem, né? A mãe da François Egat, ela era costureira, e o pai, ele era guarda florestal. O pai faleceu muito cedo e deixou a mãe com vários filhos para criar. A Segunda Guerra vai impactar sobremaneira as colônias ultramarinas francesas, bem como os anos em que a França ficou sob ocupação alemã, que foi de 1940 a 1944. E depois que a guerra acaba, a François Egat, ela vai deixar a ilha e se mudar para a França. Ela tinha o ensino fundamental ou o ensino médio. Eu li dois textos, um dizia que o curso que ela tinha concluído equivalia ao que hoje é o ensino fundamental, e em outro texto, que é o do pós-fácil aqui desse livro, dizia que ela tinha concluído o que seria hoje o ensino médio, então eu fiquei na dúvida. E ela também tinha um diploma de datilografia. Na França, ela se casou com o Franz Julien Egat, que era também de origem antilhana. Ela já conhecia ele antes, e na França eles se casam, e ela vai acompanhar o marido em viagens a serviço do exército para a Costa do Marfim, para o Senegal, para Madagascar, até que em 1955 eles vão se estabelecer em Marsella, e ao todo eles vão ter 5 filhos. A François Egat, ela tinha um apelido carinhoso de Mame Egat, que era uma espécie de contração de pronúncia de Madame Egat. Mas afinal de contas, como que François Egat soube da existência de Carolina Maria de Jesus? Foi através da reportagem que saiu sobre Carolina na revista Paris Match, em que ela então ficou sabendo sobre essa grande escritora negro-brasileira. É o que ela conta aqui também no Cartas a uma Negra.
Em 5 de maio de 1962 saiu essa reportagem, então, com mais de 7 páginas sobre Carolina e seu livro Quarto de Despejo nessa revista. O livro, inclusive, tinha sido recém-traduzido para o francês, então, ponto interessante. A reportagem tinha trechos do livro em francês e fotos da Carolina Maria de Jesus. Provavelmente foram os únicos escritos de Carolina que a Françoise Egat leu, mas foram suficientes para inspirá-la. A Egat se viu representada, se viu conectada e reconheceu algo de familiar na Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus era essa escritora que tinha escrito um livro com papel encontrado no lixo. E a Françoise Egat se inspirou na história de Carolina e começou a dialogar com ela em forma de cartas. Tem alguns trechos do diário da Carolina Maria de Jesus em que ela se pergunta se os pobres dos outros países sofrem tanto quanto os pobres do Brasil. E a Egat passou a falar sobre a opressão dos pobres na França, em sua maioria imigrantes como ela, caribenhos, que eram levados dos seus países para ocupar subempregos e posições subalternas e, na maioria das vezes, eram muito explorados e não tinham direitos garantidos. O contexto histórico era esse, inclusive essa prática de levar jovens e populações de possessões francesas para trabalhar na metrópole era política de Estado, buscava-se enfraquecer os movimentos de independência e liberdade em outras regiões do mundo pertencentes a esse país europeu. E a Egat viu em Carolina a inspiração para prosseguir com o seu projeto de escrita. Carolina como catadora de papel, François como empregada doméstica, ambas mulheres negras em posições subalternas e marginalizadas, ocupando o quarto de despejo em suas sociedades. Então elas tinham muita coisa em comum. A Françoise Egat, ela teve uma trajetória de ativismo e isso se manifesta muito nesse livro Cartas a uma Negra. Ela escreve sobre a situação de exploração, principalmente de mulheres negras martinicanas na França, trabalhando em casas burguesas. A própria Françoise Egat, ela tinha formação e escolaridade concluída nas Antilhas, como eu já mencionei, mas só conseguia trabalho como empregada doméstica. Ela queria um trabalho de secretária, de digitadora, mas ela só conseguia trabalho de empregada doméstica. Então, embora sua realidade em muitos momentos fosse melhor que a Carolina, ela tinha um marido, por exemplo, que ajudava a criar os filhos e que ganhava o suficiente para que não faltasse comida em casa. Mas eles continuavam sendo pobres e marginalizados na sociedade francesa. Era uma família negra. E seguidamente a Françoise ela tinha que achar um emprego para conseguir dar algumas coisas para os filhos que ela gostaria, para complementar a renda, para fazer algum passeio. Então, quando ela procurava trabalho, ela só conseguia como empregada doméstica, ela não conseguia em outras posições que ela almejava. Então, ela vai escrever sobre isso e vai denunciar essas condições de vida nesse livro Cartas a uma Negra. A Françoise, ela tinha consciência de sua identidade racial, de seu lugar na sociedade. E ela reflete muito sobre isso nessa obra também. Ela chama de experimentos as suas jornadas de trabalho como empregada doméstica nas casas francesas. A partir disso, ela observa até onde pode ir o racismo para com as mulheres negras em posições subalternas. Diferente de outras mulheres, a Egat, ela tem consciência e sabe dos seus direitos e quando chega o momento, ela abandona os empregos e cobra os seus direitos. Ela cobra os direitos dela e ela cobra os direitos das pessoas que ela conhece e que ela se identifica, de todos esses trabalhadores que eram explorados nesse momento na França. O texto do pós-fácil desse livro tá muito rico e traz chaves de leitura para a obra que foram muito importantes na minha experiência. O pós-fácil foi escrito pelo Vinícius Carneiro e pela Maria Clara Machado. A tradução é do Vinícius Carneiro e da Matilde Moatti. Muito bom esse livro. Eu gostei muito do trabalho. Publicação da editora Todavia. Pessoal, quem não deixou o like nesse vídeo, por favor, né? Deixa o joinha, não esquece.
E é um prazer imenso ter a Françoise Egat publicada no Brasil, finalmente, essa escritora que escreveu e se direcionou a Carolina Maria de Jesus, né? Já estava na hora de publicar ela no Brasil. O texto do Pós-Fácil diz, inclusive, como Egat subverteu a ordem da antropologia, se infiltrou nas casas e para observar os franceses, ela transformou eles em objeto de estudo, invertendo a ordem colonialista. Enquanto isso, ela refletia sobre a exploração dos imigrantes, ela se indignava com essas novas formas de escravidão e de exploração que estavam se sucedendo. E ela colocava isso por escrito, ela trabalhava em associações importantes. Ela foi incansável, então, na luta por direitos da população periférica de Marsella. Enquanto isso, escrevia, sonhava em ser publicada, e nesse livro tem muitas reflexões bem importantes sobre a escrita, sobre esse processo, sobre uma mulher, mãe de família, ocupada na criação dos filhos, ocupada nos seus empregos como empregada doméstica, como que ela conseguia escrever mesmo assim. Então é muito legal observar as reflexões que ela faz e como que ela estabelece esse diálogo com a Carolina e não se deixa abater. A Egat, então, identificou essa conexão de sua voz com a voz de Carolina Maria de Jesus, vozes de mulheres negras há muito silenciadas, que voltam a ser ecoadas. Carolina conseguiu ter sua voz ouvida, conseguiu ter sua escrita publicada, e isso acabou fortalecendo Françoise Egat a também continuar escrevendo, a também não desistir desse sonho de ser uma escritora publicada, não só na França, mas, né, em outros lugares do mundo. Mesmo que postumamente, o Cartas a uma Negra acabou sendo publicado e continua sendo um livro forte, um livro importante, né, para as nossas gerações atuais. E a Françoise Egat, ela só percebe a força da Carolina porque ela era uma mulher que tinha muita consciência. Então, essa consciência racial foi fundamental. Longe desse livro ter um caráter fragmentado, como a gente poderia imaginar para um livro de cartas, eu percebi, pelo menos, como a narrativa ela é envolvente, é um texto muito bonito. A Egat tem uma prosa belíssima e torna-se uma história muito gostosa de ser lida, apesar da revolta e apesar de alguns momentos impressionantes e emocionantes, alguns bem tristes. É uma leitura que proporciona assim, uma experiência muito bacana. Vale a pena, por esses aspectos também, sabe? Carolina nunca soube das cartas da Françoise Egat. A destinatária permaneceu por muito tempo silenciada, inclusive dos estudos sobre a Françoise Egat, já que a Françoise Egat foi uma das primeiras mulheres negras caribenhas a escrever sobre a condição, né, de vida na França. Então ela é um marco para a literatura francesa e ela escreveu outras obras também, que ainda não temos publicação no Brasil, mas agora está surgindo no Brasil também alguns trabalhos, dissertações de mestrado, por exemplo, artigos. Eu vou deixar algumas indicações aqui na descrição de algumas coisas que eu li, que já estão refletindo sobre a Françoise Egat e sobre a Carolina Maria de Jesus, de uma forma a não deixar essa remetente tão silenciada, né? Colocar elas em diálogo, eu acho que é uma tarefa importante. Essas escritoras estão conectadas, né? Conheçam esse livro e bora conversar mais sobre Cartas a uma Negra nos comentários. Tá linda a edição da Todavia, uma delícia de ler esse livro, essa capa maravilhosa, vale muito a pena. Eu vou deixar o link para o livro aqui também na descrição, se vocês quiserem comprar com o meu link da Amazon. É uma forma de apoiar o canal sem pagar nada além por isso. E é isso, um abraço bem apertado, obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo.